Oi, gente, tudo certo? Prazer estar com vocês. Meu nome é Andrei. Eu sou graduando em História pela FRJ. Provavelmente sou o último professor da equipe de História que vocês estão conhecendo. É muito bom discutir com vocês e tenho certeza que o curso vai ser ótimo. Apesar da minha primeira aula ter ficado um pouco mais para frente no planejamento, eu acabei pegando uma seleção de temas que são muito quentes e dizem muito sobre os nossos dias atuais, assim, os nossos problemas que vivemos hoje. Peguei os temas de história do Brasil majoritariamente e são uma grande oportunidade para a gente refletir para além desse nosso momento de vestibular. Vocês serão calouros no ano que vem, mas a minha preocupação é que vocês tenham um repertório para além desse momento, assim. E discutir esses temas vai ser muito bom. Vou dar aula sobre Brasil Império, Primeira República, Era Vargas e ditadura militar. Então são temas bem bacanas de se discutir e tenho certeza que vai ser ótimo dividir esse espaço com vocês. Bom, como eu acabei de adiantar, a aula de hoje é sobre Brasil Império e mais especificamente o Segundo Reinado. Como vocês sabem, vocês viram com o Rony, se não me engano, o território que a gente conhece como Brasil hoje não era Brasil antes da proclamação da independência. Nós éramos América Portuguesa. Ou seja, todas as pessoas o território que a gente vive hoje era parte do Império Ultramarino de Portugal e as pessoas que nasciam aqui eram cidadãos portugueses, mas que nasceram nas colônias de Portugal. E após a proclamação da independência, nós passamos efetivamente a ser Brasil. E nesse momento se impõe uma série de questões do tipo, tá bom, nós somos Brasil, mas até onde vai o Brasil? O que é o Brasil? O que é ser brasileiro? E a gente vai precisar ver alguns temas aqui para ter uma reflexão mais bem apurada desses eventos. Então, o que vocês têm que ter em mente é que esse período do Pedro I foi muito conturbado, o Brasil se envolveu em muitas guerras e o Segundo Reinado, mais especificamente, o reinado do Pedro II é um momento fundamental da nossa história. Por quê? Porque nós conseguimos consolidar o nosso Estado Nacional, o nosso governo, as nossas leis pelo nosso território e foi um momento incontornável da formação da nossa nação, assim. Nossos valores coletivos, a nossa identidade coletiva, muito desses elementos que a gente tem até hoje são originários desse período. E muitos nossos problemas também, nossos dilemas. Então, é bastante importante a nossa aula aqui, porque ela vai dar início a uma série de questões que eu vou desenvolver ao longo dos nossos encontros e desenvolvidos ao longo do curso de História em geral. Bom, vamos começar aqui com a política. A gente está falando de política institucional, vamos dizer assim. O que vocês estão vendo aqui é a bandeira do Brasil. A Brasil coroa aqui, vocês podem ver a ramazinha de café. Diz muito sobre quem manda agora. Bom, para vocês terem um panorama geral do Segundo Reinado, a gente divide aqui a política do Segundo Reinado em 3 momentos. O momento de consolidação, que eu acabei de falar com vocês. O Dom Pedro I ele deixou uma criança como herdeiro e futuro imperador do Brasil. E esse momento da consolidação é o momento da regência, que a gente não vai ter tempo de ver aqui, até o Pedro completar 15 anos e poder assumir. E é também um momento de muitas revoltas. Assim como o Brasil se separou de Portugal, várias províncias do Brasil queriam se separar do Estado brasileiro. E, então esse momento da consolidação é muito importante porque esse Estado centralizado começa a acontecer. Essas revoltas estaduais, a revolta farroupilha, a revolta sabinada, balaiada, Revolução Praeira, são todas suprimidas pelo poder imperial e o Brasil se consolida na sua unidade. O marco decisivo desse período é que, através da pressão inglesa, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico atlântico, a importação de escravos da África para o Brasil, foi proibida nesse período, na lei de 1850. Então, como a gente vai desenvolver daqui a pouco, a escravidão é o grande tema desse período.
Para além do tema político e econômico, é também um tema social incontornável. Após esse período de consolidação, tem o apogeu do Império, que é quando a economia vai bem, a política vai bem. Pedro II, que é esse sujeito aqui da foto, ele foi um monarca muito bom para o Brasil, porque ele trouxe grande estabilidade para um momento que a gente precisava de estabilidade, tanto política quanto econômica. Ele era um cara muito intelectualizado, lia muitos livros, fez muitas traduções, então foi um bom imperador, apesar de carregar essa mancha incontornável na história dele, que é não ter abolido a escravidão. E o terceiro momento é o momento de declínio e crise do Estado Imperial. O declínio e a crise generalizada começa com a Guerra do Paraguai, que é o evento, assim, é o ponto de virada da história da política imperial. E a crise para a elite e a grande bandeira que surge após a Guerra do Paraguai é a abolição da escravidão, que é decretada em 1808. O Império, essa questão é tão central e tão fundamental que um ano após a abolição da escravidão acaba o Segundo Reinado, acaba o Império no Brasil. O imperador é derrubado por um golpe de Estado militar. Então, vocês podem ver que as coisas estão bem conectadas. Mais sobre a política imperial. Além desse momento de consolidação, a gente precisava centralizar, como eu disse antes. O Brasil até aquele momento era muito difuso, o poder era muito difuso. Tinha um governo no Amazonas, outro no Rio de Janeiro, um em São Paulo. Todos eram muito espalhados. E no momento da política imperial é quando as coisas começam a se centralizar. Contraditoriamente, nós éramos uma monarquia parlamentarista. Como vocês sabem, na Inglaterra hoje, a rainha não governa, porque é uma monarquia parlamentar. Quem governa é o primeiro-ministro. Mas no Brasil nós tínhamos o poder moderador que era exercido por esse senhor aqui, o Pedro II. E ele tinha poder de veto e basicamente ele podia fazer o que quiser. Ou seja, essa monarquia parlamentarista no Brasil nunca existiu. A gente chama isso de parlamentarismo às avessas. Sabe? A definição, até essa frase muito famosa, o rei reina e governa. Porque o poder está todo nas mãos do Pedro II aqui, do nosso segundo imperador do Brasil. Por fim, a Câmara dos dois partidos é o Partido Liberal, conhecido como Luzia, e o Partido Conservador, conhecido como Saquarema. Esses eram apelidos dos dois partidos e não havia diferença ideológica alguma entre eles dois. Era uma briga pelo poder, briga pela legislação escravista, e quem mandava de verdade era o imperador Pedro II. Essa charge aqui resume bem a situação. Os conservadores e os liberais brigando, mas quem está no meio aqui, mandando no cenário de verdade, é o imperador. Então, essa outra frase também é bem famosa. Nada mais Saquarema do que um Luzia no poder. Traduzindo, nada mais conservador do que um liberal no poder. Por quê? Porque não havia diferenças ideológicas algumas entre eles. Enfim, esse foi um panorama geral da nossa política imperial e daqui a pouco eu volto para falar sobre economia, sociedade, cultura e a Guerra do Paraguai. Valeu, gente!